Muito bem, fico feliz de tê-los de volta. Nós vamos falar agora das perguntas e respostas, né, que nós recebemos. E eu fico muito feliz porque elas foram muito boas. E elas foram realmente em cima daquilo que estava proposto já no coração de Deus, né, de tratar na primeira parte. Nós falamos sobre juízo, sobre o cuidado de Deus com a humanidade e as perguntas tocaram nesse ponto. Vamos lá? A primeira pergunta fala sobre Ananias e Safira, olha que interessante. Fala assim: a morte de Ananias e Safira é entendida como o juízo de Deus. É verdade. Mas também afirmamos que Deus não mata, olha só. Como se daria isso? É apenas uma libertação, uma liberação, permissão, para que o pecado daquela pessoa não receba misericórdia e resulte em morte física? Vamos lá, primeiro contexto, né, de Ananias e Safira era um contexto de presença de Deus muito forte. O que acontece, para quem não está familiarizado com esse trecho, é que os discípulos estavam vendendo as suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos os valores que estavam recebendo. Na verdade, aquilo estava fazendo com que as pessoas estivessem doando demasiadamente os seus bens para que fossem repartidos por todos e gerenciados pelos apóstolos. E isso estava trazendo uma grande irmandade, um sentimento muito bonito entre as pessoas. E todos estavam sendo bem cuidados por causa disso. Só que, da mesma forma, uma centelha de orgulho começou a aparecer, porque pessoas que estavam trazendo mais estavam sendo mais valorizadas. E o que aconteceu? Ananias e Safira, eles desejaram esse tipo de glória. E a glória do reconhecimento, do orgulho, da notoriedade, foi também a mesma buscada, né, por Satanás ao querer ocupar a posição de Deus, uma posição alta, de destaque. E naquele momento, quando Ananias veio trazer, né, antes, depois veio Safira, Ananias veio trazer e Deus revelou ao coração de Pedro o que aconteceria. E nesse momento houve juízo. Mesmo assim, Pedro insistiu, foi mesmo, e em seguida houve o dano, né, o juízo. Depois veio a esposa Safira e da mesma forma, Pedro também insistiu, ela também confirmou. Isso nos mostra que mesmo nesse momento, Deus tentou reverter o quadro. Então, queridos, não foi um juízo peremptório, imediato. Não, Deus tentou reverter essa situação. Agora, é óbvio que uma comunidade estava ali, as pessoas, obviamente, existiam pessoas que sabiam daquela circunstância, e se não houvesse uma atuação de Deus no momento onde a sua presença era tão forte, onde o mover de Deus estava tão grande, algo ficaria estranho. Então, nós precisamos entender uma coisa: a morte, em primeiro lugar, é uma inimiga, né? Ou seja, que inimigo é essa? É a morte no sentido de assassinato. Quem mata, quem é o assassino, é sim Satanás. Essa interrupção da vida é um juízo, é diferente. Deus interrompe a continuidade do mal, cessando a vida daquela pessoa, por meio da justiça. Então não existe nunca uma forma de cessar a vida de alguém por um motivo qualquer, não. Passou-se por um processo legal, contínuo nos céus, em que Deus deu oportunidades. É claro que na Bíblia não foi relatado todos os detalhes desse processo, mas eu imagino que aconteceu de pessoas chegarem até eles. Deus levantou pessoas, Deus levantou circunstâncias, até mesmo no último segundo. Deus revelou ao profeta, ao ministro na hora, né, Pedro, e ainda assim foi vencido tudo isso e a consequência foi alcançada. Existe sim uma permissão de Deus, né? E o juízo é uma sentença justa. Eu gosto muito de lembrar que o mal quer te matar a todo momento. Então, o cuidado de Deus, quando sai, está aberta a possibilidade de que haja a cessação da vida. Então, o juízo é isso, é uma interrupção de um processo de maldade, o qual não tem mais freio, e Deus percebe que se continuasse, o dano só vai ser maior até mesmo às outras pessoas. E foi o que aconteceu aqui em Ananias e Safira. Vamos para a pergunta número 2.
tendo começado a cantar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Esse aqui é um trecho de 2 Crônica 20 e 22. No momento em que começavam a cantar louvores, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Mamon, de Moabe, de Amon, Moabe e do monte de Seir. E começaram a lutar entre si. Aqui é outra tradução. A primeira era Almeida, Revista Atualizada, essa é nova NVT. Vamos lá. A pergunta em si é: colocar em emboscada ou trazer confusão não seria fazer o mal? É uma boa pergunta, mas eu creio que nós tocamos também lá na primeira parte, quando mostra que Deus não usa o mal, não é verdade? Esse é o princípio. Sempre que a gente está se deparando com uma situação difícil, nós partimos do princípio. Deus não precisa das armas de Satanás. Agora, o que aconteceu? Eu quero trazer um trecho de um comentário bíblico de Matthew Henry. Matthew Henry é um comentário bíblico muito bom, eu gosto, uso bastante. E ele traz o seguinte: quando eles começaram a obra de louvor, Deus aperfeiçoou a obra de livramento deles. Eu quero dar um ponto aqui. Esse trecho lá de Crônicas é aquele trecho onde os exércitos se organizaram contra o povo de Deus e o rei do povo de Deus, eu não lembro se era Josafá, ele colocou os levitas na frente. Ao colocar os levitas, os cantores, os servos que trabalhavam no templo, que eram os levitas na época, eles começaram a engrandecer a Deus, cantar louvores, e isso fez com que acontecesse essas emboscadas, essas situações. Então, a posição de Josafá foi confiar em Deus de forma tão grande que a adoração à frente do exército promoveu algo sobrenatural. Agora veja como Matthew Henry teve uma perspicácia a usar suas palavras. Quando começaram eles a obra de louvor, Deus aperfeiçoou a obra de livramento. Eu vou continuar a leitura, mas eu quero que você perceba que o livramento era certo. Agora, se o povo precisaria se expor ao risco de uma luta de espadas naquela época, de metais, de bastões, de agressão, ou não, é que foi o agir de Deus. Olha, Deus usou um mecanismo sobrenatural para evitar que o confronto físico acontecesse. Porque, segundo Matthew Henry, que foi muito bom, quando começaram a obra de louvor, Deus aperfeiçoou, ou seja, melhorou ainda mais o livramento, a vitória que eles iriam ter. Muito bom. Vamos continuar a leitura do trecho de Matthew Henry. Não é mencionado que base havia para a inveja que sentiam uns dos outros. Fala do povo inimigo. E talvez não houvesse nenhuma inveja. Mas então aconteceu que os amonitas e os moabitas entraram em choque com os edomitas e os destruíram. E então se desentenderam uns com os outros. E se destruíram. Versículo 23. Assim Deus frequentemente faz dos ímpios instrumentos de destruição uns dos outros. E que alianças podem ser tão firmes para manter juntos aqueles a quem Deus determina que se despedacem uns aos outros? Vejam as terríveis consequências, as divisões que são capazes de trazer, a ponto de nenhuma das partes em contenda tenha poder de ter sucesso. É isso mesmo. Quando existe uma força contrária a uma determinação de Deus, como eu disse, já iria acontecer o livramento. Deus apenas fez com que, olha aqui a continuação, são miseravelmente desvairados aqueles que, para sua destruição, entram em choque com os amigos de Deus, como se estes fossem seus inimigos. Amados, o seu louvor vai fazer isso na sua vida.
vai fazer com que os seus inimigos sejam desbaratados. A Bíblia diz que a antiga aliança é sombra da nova, mas não diz o trecho em si se assemelha, como a gente falou na aula também, que aparentemente algo partiu de Deus, Deus colocou. Mas sabe de uma coisa? A própria sanidade é uma bênção de Deus. A loucura é a ausência de sanidade. Quando você se afasta de Deus, Satanás vai querer colocar em você loucura. Loucura não tem Deus. Então, o que me parece é que os louvores fizeram que todos os benefícios que havia de Deus sobre aquele povo, como sanidade mesmo, saísse. E a loucura tomou conta deles. Então, quando você decide orar, decide louvar, decide crer acima das circunstâncias, os seus inimigos vão sofrer a mesma coisa que os inimigos do exército de Deus, de Josafá aqui no texto, sofram. Vão ser desbaratados, vão ser desorganizados. Os laços que se levantam vão ser desfeitos e as portas vão se abrir. É um princípio de Deus que aconteceu de forma natural na antiga aliança, mas continua acontecendo na nova. O caráter de Deus não é maculado, pelo contrário, é confirmado. Quando você confia em Deus, o mal não consegue se organizar sequer para ir contra você. Vamos para a terceira pergunta? Aleluia. A terceira pergunta diz, fala lá de Crônicas também. Crônicas, queridos, é um dos livros que tem muitas dessas coisas, inclusive tinha mais, graças a Deus não colocou aqui, mas tinha mais, e são todas mais ou menos nesse sentido. A forma de interpretar Deus e a forma de interpretar as circunstâncias. E eu vou dar uma dica antes que a gente evolua para cá. Um exemplo muito simples é o de Jó. Você vai ver que logo no início do texto de Jó fala que, inclusive já é parte da resposta, estou lembrando aqui. Vamos responder o texto. A pergunta. Micaías prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerá. Sai e fazei-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Como devo entender isso? Agora a pergunta em si, como devo entender isso? É como se um diabo fosse enviado por Deus para causar engano a Acabe. Eu tentei interpretar semelhantemente a passagem em 1 Samuel 16,14, em que a ausência do Espírito de Deus deixou esses profetas suscetíveis a um espírito de engano. Mas quais seriam os indícios para isso? Olha, o comentário bíblico de Moody nos ajuda muito também nesse ponto. Veja só como ele teve uma perspicácia muito interessante. Quando fala do exército dos céus à direita, significa os filhos de Deus. Quem enganará Acabe? Deus pode operar através de espíritos para incitar homens perversos a manifestarem seus pecados e assim poder ser castigados, conduzidos ao arrependimento. Mano, eu quero cortar essa parte, desculpe.